Mensagens divinas em seus sonhos. 7 sinais de que Deus deseja se comunicar com você. Inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias como essa. Curta e ative as notificações para receber nossas últimas histórias. Sempre acordei de um sonho, com o coração acelerado, imaginando se houvesse uma mensagem oculta no que você acabou de vivenciar. Hoje vamos desvendar os segredos que podem estar escondidos nos seus sonhos. Atento! Por quê? Se você sonhou com esse, talvez Deus você está falando. Você sabia que existem 7 tipos de sonhos proféticos onde Deus fala com você? Sim, é isso mesmo. 7 maneiras diferentes e poderosas pelas quais o Criador do Universo se comunica com você enquanto você dorme. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua vida para sempre. Não é uma coincidência que você está aqui. Este momento foi orquestrado por uma causa divina. Nada na vida é aleatório. Tudo tem um propósito. Hoje, vamos descobrir juntos o propósito daqueles sonhos que te deixam inquieto. Os sonhos são um dos meios mais poderosos que Deus usa para se comunicar conosco. Através deles, Deus pode revelar-nos a sua vontade, guiar-nos nas nossas decisões e alertar-nos sobre perigos iminentes. Mas, como saber se um sonho é realmente uma mensagem de Deus e o que significam esses símbolos e visões que aparecem em nossos sonhos? Hoje vamos explorar esses mistérios e descubra como você pode aplicar essas mensagens divinas em sua vida. Vamos começar com o primeiro tipo de sonho profético. 1. Sonhar com anjos. Os anjos são seres celestiais que atuam como mensageiros, protetores e guias. Através dos sonhos, Deus pode nos enviar seus anjos para confortar, alertar, instruir e demonstrar seu amor e poder. Mas, como sabe se sonhar com anjos é realmente um sinal de Deus? Acompanhe-nos para descobrir isso. Os sonhos não são meros fantasias da nossa mente. São ferramentas poderosas que Deus usa para falar conosco. Desde o início dos tempos, Deus tem usado sonhos para se comunicar com seus servos. Sonhar com anjos é uma experiência profunda e significativa que pode indicar 3 coisas. Conforto. Anjos podem aparecer em seus sonhos para confortá-lo se você estiver passando por um momento difícil. Deus pode enviar-lhe um anjo em seus sonhos para lhe oferecer conforto e lembrá-lo de que você não está sozinho. Aviso. Os anjos também podem trazer avisos divinos, alertando sobre perigos ou decisões importantes que você precisa tomar. Instrução. Às vezes, os anjos podem trazer mensagens específicas de Deus, dando-lhe instruções claras sobre o que fazer ou como proceder em uma determinada situação. Sonhar com anjos é uma experiência que transcende o simples ato de dormir. Na Bíblia encontramos múltiplas histórias de personagens que tiveram encontros com anjos em seus sonhos, revelando assim mensagens divinas de grande importância. Os anjos, seres celestiais e mensageiros de Deus, atuam como protetores e guias dos seres humanos. Através desses sonhos, Deus pode nos enviar mensagens de conforto, esperança, advertência ou instrução, apresentando sua presença e cuidado em nossas vidas. Uma das histórias mais marcantes é o sonho de Jacob. Jacó, um dos patriarcas de Israel, teve um sonho onde viu uma escada que chegava ao céu, e na qual anjos de Deus subiam e desciam. Este sonho ocorreu enquanto ele fugia de seu irmão Esaú, em busca de refúgio. No sonho, Deus lhe apareceu e reiterou as promessas feitas a Abraão e Isaque, assegurando-lhe que seus descendentes seriam numerosos e que a terra onde ele estava seria sua e de seus descendentes. Jacó acordou surpreso e disse: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia disso." Este sonho não só lhe deu esperança e conforto, mas também confirmou a aliança divina e a proteção de Deus sobre a sua vida e a dos seus futuros descendentes. Outra história é a de José, marido de Maria, mãe de Jesus. Em diversas ocasiões, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho para lhe dar instruções cruciais. Primeiro, quando José soube da gravidez de Maria, o anjo lhe disse para não ter medo de tomá-la como esposa, porque o que nela foi concebido veio do Espírito Santo. Então, após o nascimento de Jesus, o anjo apareceu novamente em sonho e ordenou-lhe que fugisse para o Egito com Maria e o menino para escapar da fúria de Herodes. Mais tarde, após a morte de Herodes, o anjo lhe disse em outro sonho para retornar a Israel. Esses sonhos foram vitais para proteger a vida de Jesus e cumprir os planos divinos. No Novo Testamento encontramos também o sonho do centurião Cornélio, um homem piedoso e temente a Deus.
Cornélio teve uma visão na qual um anjo de Deus lhe disse que suas orações e esmolas haviam sido lembradas diante de Deus, e ordenou-lhe que enviasse homens a Jope para trazer Pedro. Este sonho não só mudou a vida de Cornélio, mas também abriu a porta para os gentios receberem o Evangelho, marcando um momento crucial na propagação do cristianismo. Os sonhos sobre anjos não são apenas histórias antigas, eles continuam a ser uma forma de Deus se comunicar conosco hoje. Se você sonha com anjos, pode ser um sinal de que Deus está lhe enviando uma mensagem especial. Para aplicar esta mensagem à sua vida, você pode orar e pedir a Deus que revele o significado do seu sonho e seguir suas instruções com fé e humildade. Lembre-se do que a Bíblia diz. Não são todos os espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação. Os anjos estão aí para ajudá-lo, protegê-lo e guiá-lo em sua caminhada espiritual. Sonhar com anjos é uma experiência poderosa que pode trazer conforto, direção e esperança. Através desses sonhos, Deus nos mostra seu amor e desejo de estar perto de nós, guiando-nos em cada passo do caminho. Não ignore esses sonhos. Preste atenção, ore e busque a orientação do Espírito Santo. Deus tem uma mensagem para você, e os anjos são seus mensageiros fiéis, prontos para ajudá-lo em sua jornada espiritual. Segundo, sonhar com uma voz. Sonhar com voz é uma experiência que pode impactar profundamente a nossa vida espiritual. Na Bíblia encontramos diversas histórias de personagens que ouviram a voz de Deus em seus sonhos, revelando assim mensagens de grande importância. A voz de Deus é o meio pelo qual ele se comunica diretamente conosco, transmitindo sua vontade, sabedoria e amor. Esta voz pode ser audível ou inaudível, clara ou pouco clara, suave ou alta, dependendo do propósito divino de cada indivíduo. Uma das histórias mais significativas é a de Samuel, um jovem que ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite. Samuel morava no templo sob a tutela do sacerdote Eli. Certa noite, Samuel ouviu uma voz chamando-o pelo nome. Pensando que era Eli, correu em sua direção, mas Eli disse-lhe que não o havia chamado e que voltasse para a cama. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era Deus chamando o jovem e instruiu Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Quando Samuel obedeceu, Deus lhe revelou uma mensagem profética sobre o julgamento que viria sobre a casa de Eli, devido à maldade de seus filhos. Este sonho marcou o início do ministério profético de Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. Outro exemplo notável é o do rei Salomão. Depois de oferecer 1000 holocaustos em Gibeão, Salomão teve um sonho em que Deus lhe apareceu e disse: Peça o que quiser que eu lhe dê. Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça, e Deus ficou satisfeito com seu pedido, concedendo-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, prometendo que não haveria outro rei como ele. Este sonho foi crucial para Salomão, pois a sabedoria divina que recebeu permitiu-lhe tomar decisões sábias e justas durante o seu reinado, tornando-se um exemplo de liderança e discernimento. O Novo Testamento também nos fornece exemplos de como Deus usa a sua voz em sonhos para guiar o seu povo. Um caso é o de José, marido de Maria. Quando José descobriu que Maria estava grávida, pensou em manter o segredo dela para não expô-la à desgraça pública. No entanto, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Santo Espírito. José obedeceu à voz de Deus e tomou Maria como esposa, protegendo assim o menino Jesus e cumprindo o plano divino para a salvação da humanidade. Nas histórias bíblicas, a voz de Deus nos sonhos não apenas orienta e consola, mas também corrige e avisa. No livro de Jó, Eliú fala sobre como Deus se comunica com os homens em sonhos para alertá-los e mantê-los longe do mal. Diz: em sonhos e em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto eles estão dormindo em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução para eles, para desviar o homem de sua má obra e mantê-lo longe do orgulho. Isso mostra como Deus usa sua voz para nos proteger e nos guiar para um caminho de justiça. Sonhar com voz pode ser uma experiência chocante e transformadora. Se você sonha com uma voz, é provável que Deus esteja falando diretamente com você, e é crucial que você preste atenção ao que ele está lhe dizendo. Para aplicar esta mensagem à sua vida, você pode ler a Bíblia e meditar em seus ensinamentos,
buscando compreender e seguir a vontade de Deus. Além disso, busque o conselho de pessoas sábias e piedosas que possam ajudá-lo a discernir e confirmar a mensagem que recebeu. Lembre-se do que Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Portanto, ouvir a voz de Deus em sonhos é uma forma poderosa de receber sua orientação e direção. Não ignore esta experiência. Em vez disso, abra seu coração e sua mente para receber e aplicar a mensagem divina em sua vida. Deus fala com você porque Ele te ama e quer o melhor para você. Preste atenção, siga sua voz e permita que sua sabedoria guie seu caminho. Terceiro, sonhar com animais. Sonhar com animais é uma experiência que pode ter um profundo significado espiritual e pessoal, uma vez que os animais nos sonhos podem representar aspectos da nossa personalidade, das nossas circunstâncias ou até mesmo mensagens divinas. Na Bíblia encontramos vários relatos de pessoas que tiveram sonhos nos quais os animais desempenharam um papel crucial, revelando verdades importantes e fornecendo orientação divina. Esses sonhos não apenas refletem nossa vida interior, mas também podem ser usados por Deus para nos comunicar sua vontade e propósito. Os animais nos sonhos podem ter significados diferentes, dependendo do contexto e do próprio animal. Por exemplo, sonhar com leões pode representar poder e bravura, mas também pode ser um alerta sobre perigos ou adversários que devemos enfrentar com força e fé. Os leões simbolizam realeza e força, e na Bíblia Jesus é descrito como o leão de Judá, indicando sua majestade e poder. Sonhar com ovelha pode simbolizar a necessidade de orientação e proteção divina, uma vez que as ovelhas são animais que dependem do pastor para o seu bem-estar. Na Bíblia, Jesus refere-se a si mesmo como o bom pastor que cuida e protege suas ovelhas, o que pode indicar um chamado para buscar a direção e o cuidado de Deus em nossas vidas. Sonhar com cobras pode ter conotações positivas e negativas. Em muitos contextos bíblicos, a serpente é vista como um símbolo de engano e tentação, como na história do Jardim do Éden. No entanto, também pode representar sabedoria e discernimento, como na instrução de Jesus aos seus discípulos de serem astutos como as serpentes. O contexto do sonho e as emoções associadas são cruciais para interpretar o seu verdadeiro significado. Uma das histórias mais notáveis é a do faraó do Egito, que teve 2 sonhos consecutivos que o perturbaram profundamente. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e bonitas subindo do rio Nilo e pastando em uma campina, seguidas de 7 vacas magras e feias que também subiam do rio e devoravam as vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas cheias e lindas de trigo crescendo em uma única cana, seguidas de 7 espigas finas queimadas pelo vento oriental, que devorava as espigas cheias. Nenhum dos mágicos ou sábios do Egito conseguiu interpretar esses sonhos, até que José foi chamado ao tribunal. José, guiado por Deus, explicou que os sonhos representavam 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, e sugeriu medidas para preparar o país para os anos difíceis que viriam. Graças à interpretação de José, o Egito foi salvo da devastação e ele foi elevado a uma posição de grande autoridade. Outra história significativa é a de Daniel, que teve uma visão na qual viu 4 grandes animais subindo do mar, cada um diferente dos outros. O primeiro era como um leão com asas de águia, o segundo como um urso levantado de um lado com 3 costelas na boca, o terceiro parecia um leopardo com 4 asas de pássaro e 4 cabeças, e o quarto era uma fera terrível e assustadora, com dentes de ferro e 10 chifres. Esta visão perturbou Daniel, mas um anjo explicou-lhe que as bestas representavam 4 reinos que surgiriam na terra e que o reino de Deus, através do Filho do Homem, triunfaria no final e estabeleceria um reino eterno. Esta visão não só proporcionou conforto e esperança a Daniel, mas também ofereceu uma visão profética do plano de Deus para a história humana. No Novo Testamento, Pedro teve uma visão enquanto orava no telhado de uma casa em Jope. Na visão, ele viu o céu aberto e descendo algo como uma grande tela, na qual estavam todos os tipos de quadrúpedes, répteis e pássaros. Uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Pedro, sendo judeu e observando as leis dietéticas de sua religião, recusou, dizendo que nunca havia comido nada impuro ou imundo. A voz lhe respondeu: "O que Deus purificou não chame de impuro." Isso aconteceu 3 vezes, e enquanto Pedro estava perplexo com o significado da visão, chegaram mensageiros de Cornélio, um centurião romano,
para convidá-lo para sua casa. Através desta visão, Deus mostrou a Pedro que ele não deveria chamar nenhum homem de impuro, preparando o caminho para que o evangelho fosse pregado aos gentios, demonstrando a inclusão e o amor universal de Deus. Concluindo, sonhar com animais pode ser uma experiência rica em significado e orientação divina. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, procure compreender o seu simbolismo e a mensagem que Deus pode estar revelando através deles. Deus usa várias maneiras de se comunicar conosco, e os sonhos com animais são uma dessas formas cheias de profundidade e propósito. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária, permitindo que Deus o guie e transforme através desses sonhos significativos. Quarto, sonhando com o arco-íris. Sonhar com o arco-íris é uma experiência cheia de esperança e promessas divinas. Na Bíblia, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade, um sinal da sua fidelidade, da sua promessa e da sua esperança. Os sonhos do arco-íris podem nos lembrar do amor e da graça de Deus, do seu perdão e provisão, bem como da diversidade e harmonia que Ele deseja para nós. Embora não existam muitas histórias bíblicas que mencionem especificamente sonhos com arco-íris, podemos encontrar a essência deste símbolo na história de Noé e sua família. Após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Como sinal desta aliança, Deus colocou um arco-íris nas nuvens. Ele disse: "Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vocês e todos os seres viventes que estão com vocês, por gerações eternas. Coloco meu arco nas nuvens, o que será um sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, então meu arco será visto nas nuvens." Este arco-íris não apenas representou a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, mas também foi um lembrete de sua misericórdia e amor eterno pela humanidade. O arco-íris é um símbolo da presença de Deus e de sua glória. No livro de Ezequiel, o profeta teve uma impressionante visão da glória de Deus, na qual descreveu um arco-íris que brilhava como uma auréola ao redor da figura divina. Assim como o aparecimento do arco-íris que está nas nuvens no dia em que chove, assim foi o aparecimento do brilho ao redor. Esta foi a visão da semelhança da glória do Senhor, e quando ele viu isso, caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. Este arco-íris na visão de Ezequiel é uma representação da majestosa presença de Deus e de sua aliança eterna com seu povo. No Apocalipse, o apóstolo João também viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Ele escreveu: "Imediatamente entrei em espírito, e eis que um trono está estabelecido no céu, e alguém está sentado no trono. E a aparência daquele que estava sentado era como pedra de jaspe e cornalina, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante em aparência a uma esmeralda. Este arco-íris simboliza a glória, majestade e fidelidade de Deus, lembrando-nos que Ele é um Deus de promessas e que sua aliança conosco é eterna. Na vida cotidiana, sonhar com o arco-íris pode ser um sinal de que Deus está lembrando você do seu amor e graça. Pode ser um convite para renovar a aliança com Ele, confiar nas suas promessas e viver com esperança e gratidão. O arco-íris dos seus sonhos pode representar a diversidade, a harmonia, a beleza e a alegria que Deus deseja para você e para o mundo. É um lembrete de que, apesar das dificuldades e tempestades que enfrentamos, a fidelidade de Deus permanece e o seu amor sempre brilha através das nuvens. Para aplicar a mensagem de um sonho de arco-íris em sua vida, você pode agradecer a Deus por sua aliança eterna com você por meio de Jesus Cristo e por todas as bênçãos que Ele lhe deu, tanto materiais quanto espirituais. Peça a Deus para ajudá-lo a ser fiel à sua aliança, guardar os seus mandamentos e refletir o seu amor e graça em sua vida. Lembre-se do que diz em Gênesis: "O arco estará nas nuvens e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e toda criatura vivente com toda a carne que há na terra." Este versículo nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas e que seu amor por nós é eterno. Concluindo, sonhar com o arco-íris é uma experiência que nos enche de esperança e nos lembra das promessas e da fidelidade de Deus. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, procure compreender o seu simbolismo e a mensagem que Deus pode estar revelando através deles. Deus usa várias maneiras de se comunicar conosco, e os sonhos do arco-íris são uma dessas formas cheias de profundidade e propósito. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária, permitindo que Deus o guie e transforme através desses sonhos significativos.
Quinto, sonhar com números. Sonhar com números pode ser uma experiência desconcertante, mas profundamente significativa. Na Bíblia, os números têm um significado claro e uma mensagem por trás de cada um deles. Vamos explorar algumas histórias bíblicas e o significado dos números mais relevantes. Um dos sonhos com números mais emblemáticos da Bíblia é o sonho do faraó do Egito. O faraó sonhou com 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras, e depois 7 espigas de milho cheias e saudáveis, devoradas por 7 espigas finas e chamuscadas pelo vento. Ninguém em sua corte conseguiu interpretar esses sonhos, mas José, na época prisioneiro, foi chamado para dar a interpretação. José explicou que os sonhos do faraó eram uma mensagem de Deus. Haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Esses números, 7 e 7, não eram arbitrários. Na Bíblia, o número 7 simboliza perfeição e completude, mas também a conclusão de um ciclo. O desempenho de José não só salvou o Egito, mas também o elevou a uma posição de grande poder e responsabilidade. Nem todos os sonhos com números trazem boas notícias. Um exemplo é o sonho do rei Nabucodonosor, no livro de Daniel. Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore que chegava ao céu e podia ser vista de todos os confins da terra. Esta árvore foi cortada, restando apenas o toco e as raízes, e foi dito que permaneceria assim por 7 vezes. Daniel interpretou esse sonho, explicando que a árvore representava o próprio rei e que os 7 tempos eram 7 anos de loucura que Nabucodonosor sofreria, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O número 7 simboliza novamente um ciclo completo, neste caso um período de julgamento e restauração. Os números também podem aparecer de forma mais abstrata, como na visão do apóstolo João no livro do Apocalipse. Na sua visão, João vê o número 666, o número da besta. Este número tem sido objeto de muitas interpretações, mas é comumente entendido como representando a imperfeição e o mal, em contraste com a perfeição divina simbolizada pelo número 7. O número 6, repetido 3 vezes, enfatiza o seu caráter incompleto e defeituoso. Esta visão alerta para a chegada de tempos difíceis e para a importância de estarmos firmes na fé. O significado dos números bíblicos é profundo e variado. O número 3 simboliza a totalidade e a perfeição divina, refletida na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também representa a ressurreição e vida nova, como quando Jesus ressuscitou ao 3º dia. O número 40 está associado a períodos de teste e preparação. Moisés esteve no Monte Sinai durante 40 dias e noites, e Jesus jejuou no deserto durante 40 dias antes do seu ministério. O número 12 simboliza o governo e autoridade divinos, refletidos nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus. Porém, nem todos os sonhos com números são tão claros. Às vezes, os números podem parecer confusos ou aleatórios. Contudo, um sonho que parece insignificante pode revelar-se uma peça crucial do plano de Deus. Tal é o caso de Balaão, que foi chamado para amaldiçoar Israel durante a sua viagem. Deus falou com ele através de sua jumenta, que viu o anjo do Senhor bloqueando o caminho. Balaão não pôde ver o anjo até que o Senhor lhe abriu os olhos. Embora esta história não inclua um sonho com números, ela destaca como Deus pode usar o inesperado para comunicar a sua vontade. Então, sonhar com números pode ser uma porta para uma compreensão mais profunda dos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, procure compreender o seu simbolismo e a mensagem que Deus pode estar revelando. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária. Os números nos seus sonhos podem ser mais do que apenas números. Eles podem ser a chave para desvendar mistérios divinos e guiá-lo em seu caminho espiritual. Sexto, sonhando com um mentor. Sonhar com um pregador ou mentor é uma experiência que pode trazer consigo uma mensagem profunda de orientação e crescimento espiritual. Na Bíblia encontramos diversos relatos de pessoas que receberam orientação divina por meio de sonhos em que autoridades ou figuras angélicas lhes apareciam, dando-lhes instruções cruciais para suas vidas. Esses sonhos podem significar que Deus está lhe enviando uma pessoa para ajudá-lo a crescer espiritualmente, para guiá-lo em seu caminho, para corrigi-lo com amor e para motivá-lo a seguir em frente. Uma das histórias mais emblemáticas é a de José, filho de Jacó,
que teve sonhos proféticos que revelaram o seu futuro e o seu papel como líder e salvador da sua família. Em um de seus sonhos, ele viu que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e o feixe de José levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvaram diante dos dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se diante dele. Esses sonhos, embora inicialmente causassem inveja e ódio entre seus irmãos, eram mensagens proféticas de Deus, revelando que José seria uma figura de autoridade e salvação para sua família. Ao longo de sua vida, José enfrentou muitas dificuldades, mas esses sonhos foram realizados quando ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Outra história significativa é a de Gideão, que foi visitado por um anjo do Senhor enquanto malhava o trigo num lagar para escondê-lo dos midianitas. O anjo lhe disse: "O Senhor está com você, bravo guerreiro." A princípio, Gideão duvidou de sua capacidade de libertar Israel, mas o anjo garantiu-lhe que Deus estava com ele e que derrotaria os midianitas como um só homem. Através desta visitação angélica e dos sinais subsequentes que ele pediu, Gideão experimentou o poder e o plano de Deus, transformando-se num líder corajoso e confiante que conduziu Israel à vitória. No Novo Testamento, encontramos o relato de Ananias, um discípulo em Damasco. Numa visão, o Senhor falou com ele e disse-lhe que fosse até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e procurasse um homem de Tarso chamado Saulo, que estava orando. A princípio, Ananias expressou seu medo porque tinha ouvido falar da perseguição de Saulo aos cristãos. Mas o Senhor lhe disse: "Vai, porque ele é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel." Ananias obedeceu e foi procurar Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores e mentores da história cristã. Estas histórias bíblicas mostram-nos como Deus pode usar sonhos e visões para enviar pregadores ou mentores para nos guiar, corrigir e inspirar-nos a cumprir o nosso propósito divino. Se você sonha com um pregador ou mentor, é provável que Deus esteja te chamando para aprender com essa pessoa, para imitar suas virtudes e seguir seus ensinamentos. Para aplicar esta mensagem à sua vida, você pode encontrar uma igreja ou comunidade cristã onde possa receber ensino bíblico sólido e acompanhamento espiritual. 7. Sonhar em orar pelos outros. Sonhar em orar pelos outros é uma experiência poderosa e transformadora. Na Bíblia, a oração intercessória é um ato de amor e profundo compromisso com Deus e com as pessoas por quem oramos. A intercessão pode trazer conforto, cura e orientação divina. Vejamos algumas histórias bíblicas que nos mostram a importância e o impacto da intercessão nos sonhos e como esses sonhos podem mudar o curso de nossas vidas e das pessoas ao nosso redor. No livro de Jó encontramos uma história de sofrimento e redenção. Jó, um homem justo e temente a Deus, perde tudo: seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Seus amigos vêm consolá-lo, mas em vez de apoio, oferecem críticas e falsas acusações. No entanto, no final do livro, Deus fala com Jó em meio a um redemoinho e repreende seus amigos por não falarem coisas certas sobre ele. O Senhor então diz a Elifaz: "Minha ira se acendeu contra você e contra seus 2 companheiros. Porque você não falou de mim o que é certo, como meu servo Jó. Agora, pois, tomai 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós mesmos. E meu servo Jó orará por você, porque certamente o atenderei, para não lhe trazer vergonha." Jó ora por seus amigos e Deus aceita sua oração, devolvendo a Jó o dobro do que ele havia perdido. A intercessão de Jó não só traz cura aos seus amigos, mas também restauração milagrosa para si mesmo. Contudo, nem todos os sonhos de intercessão têm um fim imediato e visível. Daniel, um profeta na Babilônia, teve visões e sonhos nos quais lhe foram revelados planos divinos para Israel e as nações. Em certa ocasião, Daniel orou e jejuou durante 3 semanas, procurando compreender uma visão que teve. Então, um anjo lhe aparece e diz: "Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a entender e a humilhar-se na presença do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e por causa das suas palavras eu vim." A oração intercessória de Daniel desencadeia uma batalha espiritual no céu, onde o anjo luta contra os principados da Pérsia para lhe trazer a resposta. Esta história nos mostra que nossas orações podem ter um impacto no mundo espiritual, mesmo que não vejamos resultados imediatos.
No Novo Testamento, encontramos Pedro na prisão, aguardando a execução, mas a igreja orou fervorosamente a Deus por ele. Uma noite, Pedro, acorrentado entre dois soldados, é acordado por um anjo do Senhor que o liberta milagrosamente da prisão. Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. A princípio, os crentes não conseguem acreditar que Pedro está livre e está batendo à sua porta, mas eventualmente abrem a porta e veem que suas orações foram respondidas de uma forma surpreendente. Este evento destaca o poder da oração intercessória e como ela pode produzir resultados milagrosos e inesperados. Orar pelos outros é um ato que transcende o tempo e o espaço. Paulo, em suas cartas, frequentemente menciona como ele ora pelas igrejas e pelos crentes, pedindo que Deus lhes conceda sabedoria, revelação e força. Em Colossenses, ele escreve: Por isso também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A intercessão de Paulo, embora não especificamente num sonho, reflete o compromisso constante de orar pela edificação e crescimento espiritual de outros. Sonhar em orar pelos outros pode ser um chamado divino para interceder fervorosamente pelas pessoas em nossas vidas. Pode ser um sinal de que Deus quer nos usar como canais de sua graça e misericórdia. Para aplicar esta mensagem à sua vida, você pode fazer uma lista das pessoas pelas quais deseja orar e passar algum tempo diariamente apresentando-as diante de Deus, pedindo-lhe que trabalhe em suas vidas, para lhes dar paz, para perdoá-las, para curá-las, para sustentá-los e salvá-los. Lembre-se do que é dito em Timóteo: exorto acima de tudo que se façam súplicas, orações, petições e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em posição de destaque, para que possamos viver tranquila e pacificamente na piedade e na honestidade, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se você sonhou com um pregador ou mentor, é sinal de que Deus está lhe dando a oportunidade de crescer espiritualmente e receber orientação em sua caminhada com Ele. Em vez disso, busque ativamente o ensino e a orientação de pessoas piedosas que possam ajudá-lo a aprofundar seu relacionamento com Deus e a cumprir o propósito dele em sua vida. Deus deseja que você cresça, se fortaleça e se torne uma luz para os outros, seguindo o exemplo daqueles que foram colocados em seu caminho como guias e mentores espirituais. Ouvir Deus em sonhos pode ser uma experiência transformadora, mas às vezes encontramos obstáculos que nos impedem de receber e compreender suas mensagens. Esses obstáculos podem ser internos ou externos, e reconhecê-los é o primeiro passo para superá-los. Um dos principais obstáculos é o pecado. O pecado nos separa de Deus e nos torna surdos à sua voz. Isaías diz: As vossas iniquidades separam-vos do vosso Deus, e os vossos pecados escondem de vós o seu rosto, para que ele não vos ouça. Contudo, a graça de Deus está disponível para nós, e através do arrependimento podemos restaurar a nossa comunhão com Ele e abrir os nossos corações às suas mensagens em sonhos. Inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias como essa. Curta e ative as notificações para receber nossas últimas histórias.